Glória a Deus, gente, boa tarde, a paz do Senhor. Eu quero bendizer a Deus, eu quero agradecer a Ele por mais esta oportunidade a qual nós temos, de estarmos aqui reunidos através do Facebook, através desses vídeos ao vivo que eu sei que tem sido socorro de Deus para a vida de muitas pessoas. Eu quero agradecer a Deus, por sua vida que me acompanha, que me segue aqui nas redes sociais. Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele tem nos concedido, de segunda a sexta, de estarmos aqui reunidos através do Momento da Palavra. Eu costumo dizer que o Momento da Palavra não é um momento meu, mas é um momento o qual Deus, Ele preparou para falar o seu coração e falar o meu coração também. Talvez a sua pergunta seja, mas Regina, falar o seu coração? A Bíblia nos mostra que a palavra de Deus é uma espada afiada, é uma espada de 2 gumes. Então, conforme ela trabalha na tua vida, primeiro ela trabalha também na minha. Então, eu quero agradecer ao Senhor, por este privilégio. Eu quero agradecer ao Senhor, por mais esta oportunidade, para você que está chegando aqui, entrando aqui na minha página não. Para você que está entrando aqui pela primeira vez aqui no meu perfil, Pastora Regina Linhares, paz e boa tarde aí para você, porque é com muita alegria, que nós estamos aqui reunidos. Esse horário não é um horário que eu costumo estar ao vivo. Geralmente eu entro às 22h30. Mas hoje veio um desejo ao meu coração, quando eu organizava umas coisas aqui na minha casa, de compartilhar algo com você. E eu lembrei dessa canção aqui, linda. É bem antiga já essa canção, a qual eu tenho certeza que o Senhor já vai falando contigo. E se você tem acesso a um exemplar aí da Bíblia Sagrada, abre a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Nós iremos ler alguns versículos e depois Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 21. Nós também vamos ler alguns versículos, Deus tem uma palavra para você nesta tarde que vai de encontro a tua necessidade, a este momento. Se você se sentir à vontade, se você quiser colocar o teu pedido de oração aí, coloca, escreve o teu pedido de oração. Se não, já vai se ligando aí com o trono da graça de Deus nesta tarde, porque eu quero orar por você neste momento. Vamos orar? Pai, eu quero te bendizer e te agradecer por este dia, por mais esta oportunidade a qual o Senhor nos dá, o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos através desta rede social chamada Facebook. Eu quero neste momento te pedir que dirija a minha mente, que balize os meus lábios e que cada palavra que porventura ela venha sair da minha boca, ela seja conforme aquilo que está dentro da tua vontade. Eu quero te pedir nesta tarde que fale a este povo, o qual não é meu povo, o qual é o teu povo. Eu quero te pedir, Senhor, que a partir deste momento eu me esvazie de mim e eu possa me encher de ti. Eu quero te pedir, Senhor, que contemple cada pedido de oração de cada pessoa a qual tem se sentido à vontade de colocá-lo aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que contemplando aqueles, Senhor, os quais não irão enxergar a sua bênção nesses próximos dias, nem tocá-la, que eles possam ser enchidos pela tua graça, que eles possam transbordar do teu amor, que eles possam perceber que enquanto aquilo que eles pedem não chega às mãos deles, a oração já foi ouvida, aleluia, as lágrimas, elas já foram vistas, como um dia o Senhor contemplou cada lágrima de Ezequias,
E eu quero te pedir nesta tarde, mais uma vez, que a tua graça tome conta deste culto, porque é um culto, e que o teu nome, mais uma vez, ele possa ser glorificado, em nome de Jesus. Aleluia. Jeremias capítulo 18 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Abre tua Bíblia, João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 21, diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite, sabe o que foi que aconteceu? Nada apanharam. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que existem textos que relatam momentos na vida de pessoas que têm o privilégio de terem seus nomes, ou apenas alguns momentos da sua vida citado nela. Nós nos deparamos com textos os quais a impressão que nós temos é que estes textos eles estão contando a nossa história. Hoje eu estava ali arrumando coisas aqui da minha casa, quando me veio ao coração esta canção, a qual eu coloquei aqui na ministração, e me veio esse texto de Jeremias 18 e João 21. O vaso na mão do oleiro, e homens em João 21, os quais caminharam com Jesus na terra, viram muitos milagres de Jesus, mas quando nós chegamos no capítulo de número 21, nós percebemos que estes homens, eles estão tomados pela decepção. Tomados pela decepção por quê? Porque se você parar para analisar, para observar o comportamento dos discípulos de Jesus, você vai perceber que caminhando com Jesus, que vendo milagres de Jesus, os quais cegos enxergaram, paralíticos andaram, mudos falaram, surdos ouviram, pão, peixe foi multiplicado. Se você parar para observar, você vai perceber, aleluia, que eles não compreenderam o ministério terreno de Jesus, o que Jesus veio fazer na terra. E quando nós chegamos no capítulo de número 21, nós temos que nos reportarmos a outros capítulos dos evangelhos, evangelhos os quais eu costumo dizer que biógrafos de Jesus, 4 biógrafos de Jesus escreveram de acordo com a sua visão, de acordo com a sua ótica. Porque eu costumo dizer que se eu contar algo que eu vi acontecer na sua vida, eu jamais vou contar como você conta, como outra pessoa que viu acontecer conta. Porque para cada coisa, para cada momento que nós dirigimos os nossos olhos, nós o observamos através de uma ótica diferente. Então é impossível falar do capítulo 21 sem falar de outros capítulos, onde Jesus inicia seu ministério terreno com 30 anos de idade, chama homens a ele, os quais os torna seus discípulos,
transforma a água em vinho, socorrendo quem está fazendo uma festa de casamento. Celebra a última ceia, se dirige a um jardim chamado Getsemane, vai ser preso porque foi vendido, vai ser negado por Simão Pedro, vai passar por alguns tribunais, será crucificado, será morto. Só que quando nós chegamos no capítulo de número 21, nós percebemos que Jesus, ele já ressuscitou. Só que nós nos deparamos com 7 homens reunidos, e nós sabemos que estes homens, eles estão vivendo um momento difícil, porque quando eu não entendo aquilo que eu estou vivendo, eu tenho uma tendência de me ver no meio da dificuldade. E eu sei que o Senhor, nesta tarde, eu sei que o Senhor está falando aqui para pessoas que não estão entendendo o momento no qual estão vivendo. Eu sei que Deus está falando aqui nesta tarde para pessoas que não estão compreendendo o sentido da sua existência. E como não compreendem o sentido da sua existência, porque quando olham para aquilo que lhes cerca e para aquilo que têm vivido, a impressão que tem é que nasceu para não acertar, é que nasceu para errar e que nunca vai ser feliz. Escuta, talvez você tenha entrado aqui nesse vídeo decepcionado, decepcionada. Sabe qual é o pior nível de decepção que nós podemos viver? Não é aquele que você tem com gente que um dia te disse conta comigo. Não é aquele que você tem com pessoas as quais se sentou em uma mesa como essa, a qual eu estou sentada, e te disse: eu sou teu amigo, eu sou tua amiga. O pior nível de decepção que você pode ter com alguém, que você pode viver, não é aquele que você tem com pessoas as quais você abriu portas, as quais você ajudou. Talvez a tua pergunta seja: pastora Regina Linhares, qual o pior nível de decepção que eu posso ter? É aquele que você tem com você. É aquele que quando você para pensar na sua vida, você não consegue entender ela. Você não consegue compreender o sentido da existência. Você não consegue compreender por que é que você tem errado tanto. Você não consegue compreender por que é que nada tem dado certo na sua vida. Ei, há pessoas que entraram aqui neste vídeo ao vivo nesta tarde. Escuta, você não entrou aqui por acaso. Sabe por quê? Porque acaso, eu costumo dizer que é uma obra não reclamada à autoria pelo Deus que eu sirvo e pelo Deus que você serve. Escuta, o que eu estou falando, eu também já vivi. Porque nós somos humanos, e como seres humanos, existem momentos que nós olhamos para aquilo que não dá certo, e uma interrogação surge dentro da nossa mente. Sabe qual é o nosso desejo? É chorar. Sabe qual é o nosso desejo? É desaparecermos. Simão olha para aqueles homens e diz assim: olha, eu vou pescar. Quem diz eu vou, está dizendo em outras palavras: eu quero ficar só, eu quero me isolar. Eu sei que Deus está falando para a gente aqui nesta tarde, que sabe qual é o teu desejo? É te isolar. Sabe qual é o teu desejo? É sumir. Porque você parou para fazer um balanço da tua vida neste ano, nesses últimos anos, nesses últimos 3 anos. Escuta, o resultado do exercício desses 3 últimos anos, ele foi negativo. Você descobriu que você errou mais do que acertou. Você descobriu que parece que você andou numa estrada contrária de tudo que poderia dar certo para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda à humanidade. Você está achando que a decepção é algo exclusivo teu? Você está achando que a decepção é algo que somente você sente? Você está achando que a decepção é algo que só está na tua vida? Eu estou abrindo as escrituras hoje para te mostrar momentos na vida de pessoas. Simão diz eu vou. Quem diz eu vou está dizendo não estou acompanhado, mas não quero companhia.
Existem dias que nós estamos assim. Me mostra um profeta mais depressivo do que Jeremias, jogado em um poço. Cinto vai ter que ser colocado em um lugar e apodrecido. Só que Jeremias está tomado pela depressão, mas também tomado, aleluia, pelo Espírito de Deus e pelo desejo de executar aquilo que Deus confiou nas mãos dele. Será que você me entende nesta tarde? Será que você pode compreender a grandeza do que Deus me confiou quando eu fazia coisas simples aqui da minha casa? Pedro, ele está dizendo: eu vou pescar, não quero companhia. Só que voltar a pescar para alguém como Pedro era, em outras palavras, dizer: vivi muitas coisas com ele, mas quero esquecer. Tive muitas experiências com ele, mas estou colocando-as no lixo. Tem gente, olha, não se escandaliza não com o que eu vou te dizer nessa tarde. Tem gente que está me assistindo aqui nesta tarde, que está tomado pela decepção, aleluia, dentro da igreja. Há pessoas que estão me assistindo aqui nesta tarde, que estão tomadas pela decepção. E sabe a que você atribui ao evangelho? Porque alguém te disse assim: olha, aceita Jesus que a tua vida vai mudar. Aceita Jesus que ele vai resolver os teus problemas. Parece que quem pregou para você esqueceu que Jesus disse: olha, no mundo vai ter aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci. Não dura a vida toda. Escuta, está complicado, mas é uma fase. O teu desejo é de sumir, mas é uma fase. Na realidade, você não quer morrer, você quer deixar de existir para tudo aquilo que você não consegue resolver na tua vida. A decepção que Pedro está sentindo é com ele. Todos nós já vivemos isso. Aí esse texto me lembrou hoje, Jeremias 18. Quando o Senhor chega para Jeremias e diz: olha, Jeremias, desce a casa do oleiro, te levanta e desce. Deus está dizendo: olha, se levante e depois faça uma coisa contrária àquilo que você fez, porque para mim lhe mostrar algo, você vai ter que caminhar ao contrário daquilo que você fez agora. Levantar e descer. Se eu vou levantar para depois descer conhecendo a Deus, sabendo que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, para quê? Escuta, aquele que manda sabe o que é que está dizendo. O Senhor está dizendo para Jeremias: levanta e desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. E o interessante é que o trabalho que havia naquele lugar que Deus estava mandando Jeremias era algo comum naquele tempo. Então não era nenhuma novidade. Jeremias estava indo para ver algo que ele já conhecia. Só que o Senhor disse assim: olha, vai lá, porque lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E ele diz assim: olha, eu desci a casa do oleiro. Quando eu cheguei lá, eu vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia era de barro. Ele se quebrou, sabe aonde? Nas mãos do oleiro. Existem coisas que Deus, ele me comunica através daquilo que ele fala. Existem coisas que Deus me comunica através daquilo que ele faz. Os olhos, os ouvidos são uma porta de entrada para minha mente, para a tua mente. Deus não quer apenas falar aos ouvidos de Jeremias. Deus também quer se fazer ouvir através de um outro sentido de Jeremias, através dos seus olhos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas existem coisas que eu também tenho que ver para que eu possa entender a profundidade daquilo que me é dito. Ele diz: olha,
O oleiro estava fazendo um vaso e o vaso se quebrou na mão dele. E ele tornou a fazer dele outro vaso conforme o que bem lhe pareceu fazer. Aí ele diz, olha, daí eu ouvi a voz do Senhor. Sabe o que era que ele me dizia? Porventura, não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel? Porventura não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Pedro, aí eu volto para João 21, está tomado pela decepção. Parece que tudo fugiu ao controle. Parece que tudo fugiu daquilo que ele imaginava, daquilo que ele um dia havia planejado. Porque um dia ele disse para Jesus, olha, eu estou pronto para ser preso e até para morrer. Só que quando nós lemos a história de Pedro, nós percebemos que Pedro é alguém que a capacidade que tem de prometer, ele também tem a mesma capacidade de não cumprir diante de Jesus. Aleluia. E parece que as coisas saíram do controle dele. A gente vive isso. Houve uma época na minha vida, muitas coisas haviam se acabado. Muitas coisas que estavam na minha mão haviam saído da minha mão. Porque não se engane, tudo aquilo que a gente toca, uma hora, a gente deixa de tocar. Tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é tangível, uma hora pode sair da minha mão, da tua mão, do meu controle e do teu controle. Houve uma fase na minha vida que eu achei que a minha vida estava resolvida. Só que quando menos eu esperei, parece que um trator passou por cima de tudo aquilo que eu havia construído. Sabe quando você olha para a direita, para a esquerda, para trás, para frente e você não consegue ver saída? Parece que tudo que te rodeia foi passado óleo e não dá para você se segurar por muito tempo. Eu tinha que recomeçar e eu não sabia por onde recomeçar. Algumas vezes eu me deparo com pessoas dizendo assim, eu sei que eu tenho que recomeçar, pastora Regina. Alguém me perguntou se eu falo no privado. Falo, pode mandar mensagem. Às vezes eu me deparo com pessoas dizendo assim, olha, eu sei que eu tenho que recomeçar, mas eu não sei por onde. Escuta, a melhor parte para se recomeçar é pelo começo. A Bíblia diz que eu e você devemos fazer aquilo que vem à nossa mão conforme as nossas forças. Eu achava que tudo havia acabado. Não servia ao Senhor. E o que eu não sabia era que o salmista havia escrito uma canção linda dizendo que o Senhor, que o nosso Deus, ele tem um livro onde aquilo que eu não vivi, aquilo que você não viveu, está anotado lá. E eu olhava para aquilo que eu estava vivendo, eu olhava para aquilo que eu estava passando, e eu não sabia nem por onde recomeçar. Só que como a Bíblia diz que está escrito aquilo que eu não vivi, aquilo que você não viveu, eu não sabia. Mas na realidade eu estava nas mãos do oleiro e eu era apenas um vaso que havia se arrebentado no meio do processo. Pedro, discípulos estão arrebentados no meio de um processo. Pedro diz, eu vou pescar. Talvez Pedro, como você, como eu, como pessoas em determinadas fases, Jeremias 18, Juliana e João 21, Evangelho de João 21. Talvez você, talvez quem me assiste nessa tarde, escuta, talvez você esteja nessa fase a qual você esteja tomado pela decepção. Talvez você esteja tomado pela angústia, talvez você não consiga entender o sentido da tua existência. Parecia que tudo havia fugido do controle de Pedro. Só que quando eu olho para Jeremias 18, eu percebo que Pedro e mais 6 homens em João 21, eles estão na mão do oleiro em um processo onde se arrebentaram, mas não estão na mão de qualquer um, estão na mão do oleiro.
Aleluia. Você está entendendo? Você está compreendendo? E eu olhei para aquela fase da minha vida e parece que tudo havia acabado. E o que eu não sabia era que eu estava literalmente na mão do oleiro. E fui recomeçar. Porque só recomeça quem tem coragem. Às vezes a gente tem coragem para dizer muitas coisas para pessoas. Existem pessoas que têm coragem de sair no braço. Existem pessoas que têm coragem de gritar, de matar. Mas elas não têm coragem de recomeçar. Ei, essa live aqui nessa tarde, ei, é para os corajosos. É para aqueles que não sabem aonde está a coragem, mas que a coragem habita dentro do seu ser. Aleluia. Pedro diz, eu vou pescar, eu estou largando tudo. Você já sentiu o desejo de largar tudo? De dormir, nunca mais acordar? De desaparecer? Quando ele diz eu vou, quem está com ele diz vou também. Só que a Bíblia diz que eles não vão conseguir pescar nada. E sabe de que é que esse texto fala? Esse texto fala daquele momento que a gente resolve, que a gente decide resolver a vida da gente de acordo com a força do nosso braço. Sabe de que é que esse texto fala? Esse texto fala daquele momento que a gente resolve decidir a nossa vida baseada no nosso imediatismo. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. Se Deus não resolve, eu resolvo a minha vida. Olha, Deus, para mim chega. Você já disse isso? Você está entendendo o que é que Ele está te dizendo nesta tarde? Eu olhei para a minha vida e fui recomeçar. Fui recomeçar pelo começo. E quando nós falamos de alguém que está bem na terra, nós estamos falando não apenas de uma pessoa que tem saúde, muito menos de uma pessoa que tem Deus, que conhece a Deus e que serve a Deus. Nós estamos falando de pessoas que conquistaram. De pessoas que têm diplomas na mão. Eu cresci em um lar que meu pai dizia assim para mim, dizia estude, para você não passar por aquilo que eu passei. Pastor Daniel Batista tomando chá com limão e assistindo. Meu pai dizia assim, olha, estude para você não passar, minha filha, pelo que eu passei. E isso foi sendo incutido na minha mente. Que eu tinha que chegar, que eu tinha que conquistar, que eu tinha que ter um diploma, que eu tinha que ser reconhecida. E quando tudo ficou destruído, eu disse, agora eu quero ser reconhecida. Não tinha um segundo grau concluído. Hoje eu falava com minha filha sobre essas coisas. E eu fui fazer aquilo que a gente faz quando a gente não conhece a Deus. Eu fui conquistar. Aquilo que eu achava que poderia mudar a minha vida, conquistei. Fui bem sucedida. Só que um dia, no processo, porque Deus dá corda, mas Ele não solta o carretel, eu me arrebentei nas mãos do oleiro. Sabe quando você olha para a sua vida e você vê que você já tem tudo, mas que você não tem nada, porque tem um vazio dentro de você, o qual cédulas de R$100 não irão preencher. O vazio é tão grande, o qual malas de dinheiro não irão preencher. Eu não conseguia me encontrar dentro de mim, não conseguia encontrar sentido para a minha existência. E algumas pessoas já ouviram isso. Eu comecei a sofrer de depressão, de síndrome do pânico. E o que é a síndrome do pânico? É a síndrome do abandono. Pastora Regina, a senhora foi abandonada. Não, escuta. Solidão não é ausência de pessoas. Solidão é ausência de gente que você possa abrir o teu coração, rasgar
aquilo que está dentro dos intestinos da tua alma. E quando eu falo intestino, eu estou falando do pior que a tua alma pode produzir. Porque existem coisas que, se eu for dizer para pessoas, elas se escandalizam. Existem coisas que você pensa, que você projeta, que se você coloca para fora, quem te ouve diz: meu Deus. Eu estava sofrendo da síndrome do abandono. Não dormia mais, não achava sentido em nada. Descobri que dinheiro só comprava remédio para mim. Rivotril, Dormonide, Lexotan e por aí ia. E eu me lembro que um dia, quando eu me converti, eu fui a um culto, onde uma pessoa, ela profetizou para mim e disse assim: olha, fizeram uma obra de macumbaria para uma pessoa amiga tua. E Deus permitiu que pegasse em você. Eu achei interessante aquilo. E naquele momento eu recebi. Hoje eu já vejo através de uma ótica diferente. Respeito. Porque eu acho que eu tenho o direito de não concordar, mas eu tenho a obrigação de respeitar as pessoas e o ponto de vista delas. E hoje eu sei que na realidade não foi uma obra de macumbaria que estava na minha vida, que veio para a vida de uma pessoa e acabou na minha. Não. Hoje, eu sei, aleluia, o quanto eu estava dentro do contexto de Jeremias 18. Porque na realidade, eu era um vaso que tinha me arrebentado no meio do processo. Só que eu não estava nas mãos de um oleiro qualquer. Porque tudo aquilo que quebra, nós temos uma tendência de descartarmos e de jogarmos fora. Você não guarda espelho quebrado, você não guarda vaso quebrado, você não guarda xícara quebrada, para quê? Existem pessoas que até guardam, mas isso não é um comportamento, eu acho que nem sadio, nem normal. E eu me lembro que era um processo muito doloroso, muito difícil, onde eu chorava muito, onde eu amanhecia o dia gelada, e era uma situação complicada, muito complicada, e eu recebi aquilo que eu ouvi. Só que hoje, com o amadurecimento, porque Paulo disse: quando eu era criança, eu tinha atitudes de criança. Hoje eu percebo que na realidade eu estava nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro, que quando o vaso quebra, ele não pega aquela matéria-prima e coloca no lixo, mas ele pega aquela matéria-prima e faz um outro vaso. Ele não coloca remendo, ele refaz. Só que todo o processo de se refazer, ele é complicado. E eu sei que eu estou falando aqui nesta tarde para pessoas que estão em pedaços. Para pessoas que não conseguem compreender o sentido da sua existência. Para pessoas, como alguém que disse aqui: eu sou evangélico, mas eu já tive desejo de tirar a minha própria vida. O quebrar e o refazer é doloroso. Porque nós não estamos falando aqui de objetos, nós estamos falando de gente. Gente que é dotada de nervos, que é dotada de neurônios, que tem um cérebro que sente dor. E quando nós falamos de dor, muitas vezes nós falamos daquilo que é negativo na dor. Porque ninguém gosta de sentir dor. Mas quando eu sinto dor, o meu corpo está dizendo, na realidade, que tem algo errado comigo. Você está entendendo? É o teu corpo dizendo que tem algo errado com você, tem um lado positivo. Você não está nas mãos do diabo. Nós estamos vivendo em um tempo onde parece que o diabo ele tem mais força do que o nosso Deus. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas, elas atribuem tanta coisa ao diabo e pouca coisa para Deus. Escuta, Noemi, ela vai experimentar um dos piores momentos da sua vida.
Mas entrando dentro de Belém, ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara. E ela vai dizer que foi a mão de Deus. Jeremias desce a casa do oleiro, ele vai observar alguém que está trabalhando. Arrebentou, arrebentou. Não tem um oleiro dizendo: olha, o diabo arrebentou com o meu trabalho, vai me dar prejuízo. Aí ele vai ouvir a voz do Deus que ele serve e que disse: vai. E o que esse Deus está dizendo é: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro